Nono ano, mais uma aula de geografia sobre o capítulo 6, que trata das atividades agrícolas. O livro de vocês, a partir da página 66, traz um conjunto de gráficos que a gente vai estar analisando nessa aula, certo? Inicialmente, ele traz um dado que apresenta na cor azul, tá? As terras que são utilizadas para as atividades agrícolas, tá? Ele fala que mais ou menos 1/3 das terras do mundo, tá, são utilizadas para atividades agrícolas. Em amarelo, dividido a partir dos continentes, né? E a última barra, uma informação geral do mundo. Ele apresenta então as terras com florestas ou outros tipos de vegetação. E em vermelho, a parte de terras emersas, então, do mundo, que é composta por desertos, geleiras, altas montanhas ou áreas urbanizadas, tá? A gente consegue interpretar que grande parte do território das terras emersas da Ásia são utilizados para terras agrícolas, ou seja, 50% mais ou menos, né? E a gente consegue perceber na Europa que há quase 50% do território europeu que é composto por terras com florestas e outros tipos de vegetação. Olha que interessante, né? Na Oceania também quase 50%, assim como na Ásia, de terras agrícolas. Na sequência, pessoal, existe um outro gráfico que eu gostaria de estar analisando com vocês sobre o uso dessas terras agrícolas, né? Grande parte são pastagens, é o que mostra aqui em hectares na cor verde, mais uma vez, né, a divisão por continentes. E na cor azul, então, a parte de agricultura. Observem nesse outro gráfico, pessoal, outro gráfico de barras também, tá? Que classifica em milhões de toneladas os principais cultivos, né? Os tipos de cultivos que aconteceram no mundo no ano de 2016, tá? Percebam que a cana-de-açúcar é a mais cultivada, são milhões de toneladas, né? Ou seja, quase 2 bilhões de toneladas foram cultivadas no ano de 2016, seguida pelo milho, pelo trigo, arroz e soja. Com relação à criação de animais, dá uma olhada nesse gráfico, pessoal. No ano de 2016, foram criadas, né, foram produzidas, na verdade, quase 25 bilhões de aves. 25 bilhões de aves no mundo, certo? Aqui fala, né, que foram principalmente frangos para abate, mas parte, né, de todos esses 22 bilhões 750 aqui, também tem aqueles que produzem os ovos, né? Na sequência, então, o que é mais criado são os bovinos, né? 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões aí de cabeças de gado, seguido pelos ovinos, caprinos e suínos. Agora um detalhe de quem produz o quê, né? Mais uma vez um gráfico de barras que apresenta então o Brasil como o maior produtor de cana-de-açúcar
no ano de 2016. E daí, pessoal, quero lembrá-los da aula anterior, né? Essa cana-de-açúcar, ela tem o objetivo de virar alimento, né? Ou seja, ela vira o açúcar, vai para a indústria e vira açúcar, mas ela também é matéria-prima de fonte de energia. Ela também vira o álcool, ela também é o biocombustível, certo? Além do Brasil, outros produtores, né, de cana-de-açúcar, a Índia, a China e a Tailândia. Seguindo, produtor de trigo, em 2016, destaque para a China, né, milhões de toneladas, então, para a China, seguido pela Índia, Rússia, Estados Unidos. Dá uma olhada na soja, pessoal. Estados Unidos em primeiro lugar, né, o que mais produziu em 2016, seguido do Brasil, Argentina e Índia. Outros cultivos, aqui na mesma página do livro, do outro lado, né? Produção de milho, grande destaque também para os Estados Unidos, tá? Seguido pela China, Brasil e Argentina. Vocês estão percebendo como Estados Unidos, China e Brasil estão sendo mencionados em quase todos os gráficos aqui, gente? Então, são os produtos, né, mais cultivados e cultivados principalmente pelo Brasil, Estados Unidos e China. Arroz, em 2016, destaque para a China, para a Índia, Indonésia e Bangladesh. Essa região da Ásia tem a atividade econômica diretamente relacionada com a produção de arroz. Dando sequência, tem mais coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Criação de aves, grande destaque para a China, mas o Brasil também tem um grande destaque, né? E daí dentro do Brasil, pessoal, é interessante a gente considerar o estado de Santa Catarina como um grande polo, né, de criação de aves. Ovinos, destaque para a China, mas também, olha só, entre a Austrália, aqui, Oceania, né, Índia, Irã, Oriente Médio, né. Criadores, de bovinos, destaque para o Brasil, olha lá, pessoal, 218 milhões de cabeças de gado, né? Ou seja, em 2016 tinha mais gado do que pessoas, mais cabeça de gado no Brasil do que cabeça de pessoas, de humanos, né, no Brasil. Índia, Estados Unidos e China também. E aqui os suínos, um grande destaque para a China. Aqui a gente vê, né, um confinamento das aves, né, um sistema intensivo, né. Os hormônios, eles não são liberados para esses animais, né, enfim, mas não sei até que ponto há, de fato, uma fiscalização dos órgãos competentes, mas ao mesmo tempo, os antibióticos, eles são sim utilizados nesses animais, justamente para que eles não fiquem doentes, né, e possam sim logo crescer, se desenvolver e morrer para ser vendido. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês outros gráficos, esses gráficos agora de pizza, o gráfico de seção, como a gente fala, né, dos 10 maiores exportadores, e aqui do lado tem os importadores de produtos agropecuários do ano de 2016. Lembra que eu falei que Brasil, Estados Unidos e China se destacavam lá na produção agrícola, né? Mas quando a gente abre esse gráfico de agropecuário, a gente vê que Estados Unidos se destaca, eu acho que está muito branco isso aqui. Isso, ó, melhorou. Os Estados Unidos aqui, ó, nos exportadores, né, aqueles que vendem para outros países, tá? Eles se destacam, tá? E daí, na verdade, antes eu acho que é mais importante eu falar o quê? Da União Europeia, né?
dentro da exportação de produtos agropecuários, eu tenho um grande destaque para a União Europeia. Mas reparem que 27,6%, tá, dessa produção é entre os países da União Europeia, tá? É intracontinental, como eles chamam. Apenas 10% desses produtos, 10,1%, é que são para fora da União Europeia, tá legal? Então, o grande destaque fica para os Estados Unidos, seguido, né, da União Europeia, tá legal? Brasil, olha só a diferença então, da exportação, da porcentagem de exportação dos Estados Unidos para o Brasil, logo na sequência China, Canadá, grande destaque para o Canadá também, né? E os demais países aqui, e ali outros países que são menos de 2,1%. Com relação à importação, gente, dá uma olhada. Mais uma vez, a União Europeia se destaca, ou seja, há muita troca de produtos agropecuários entre os países da União Europeia, né? Essa é uma compreensão, né, que eu posso ter a partir da leitura desses gráficos, tá certo? Mas grande parte dessa importação, tá? Dá uma olhada aqui, ó, 10,2%, ela é feita pela União Europeia. Pessoal, a questão da localização, da diversidade climática, tá? Ela vai ser determinante na produção, tá? Assim como a quantidade de biotecnologia que é utilizada, ou seja, a quantidade de capital, o grau de capitalização, né, que vai acontecer dentro de algumas fazendas, né, de alguns produtores agropecuários, certo? Seguido também pela extensão territorial. Então vamos supor, de que adianta, né, a China ter uma grande extensão territorial se ela não tem um clima tropical e ela não consegue cultivar frutas, né, que aqui no Brasil são muito comuns, sei lá, cacau, tá? Ela não tem biotecnologia, não tem estufa, não tem agrotóxico, tá? Correção de solo possível para aquela região ali para desenvolver cacau, certo? Então ela vai precisar importar alguns produtos, tá? Eu dei o exemplo de China, mas isso vale para qualquer país, tá legal? Então aqui um grande destaque para a União Europeia, mais uma vez, Estados Unidos, China, Japão, tá? A gente vê que o Brasil não aparece nesse mapa de importação aqui, tá? A gente importa sim alguns produtos agropecuários, mas acaba que são poucos, né, que nem se destacam nesse gráfico de pizza ou nesse gráfico de seção. Tá legal? Só deixa eu conferir aqui se eu ainda vou falar sobre isso nessa aula. Não. Essa aula vai ficando por aqui, tá certo? A próxima aula eu estou gravando então para que a gente trabalhe um novo tema ainda sobre o capítulo 6 que fala sobre atividades agrícolas, certo? A gente vai se falando por e-mail, né, nas aulas online, certo? E nas atividades. Até mais!